Bom, pessoal, a minha formação ela é em cartório, tá? Eu trabalho com holding com o professor Renato, então, desde 2020, final de 2020, alguns anos, mas eu vim lá do mundo do registral e notarial, dentro dos cartórios. A minha formação foi feita dentro do cartório, comecei a trabalhar lá bem garoto ainda, então não dá para dizer quanto tempo faz, que vai revelar Tu já foi muito a minha garoto, idade. cara? Mas eu comecei bem garoto mesmo, tá? Bom, eu lembro que no tempo que eu comecei, o tabelião lá, ele escrevia, ele literalmente escrevia as escrituras à mão no livro e passava para a gente Ah, digitar a máquina, né? Então, Na máquina de escrever, garanto. datilografar para que claro. a pessoa levasse, né? Então, pô, escrevia à mão ainda. E passei lá por todo o desenvolvimento, as alterações da lei. Nossa, eu lembro quando promulgaram a lei do divórcio extrajudicial, separação extrajudicial, inventário extrajudicial, que a gente também trabalha dentro do MBA em holding, tá? Não é só holding, só contrato social, a gente trabalha sucessões, trabalha inventário, trabalha divórcio. Se eu me separei, o imóvel ficou para mim, eu quero proteger, botar numa holding, eu posso, não posso, tenho que resolver. Então, tudo isso a gente trabalha lá. E vindo trabalhar com hold, né, dentro dessa experiência de cartório, de atender o público, de sempre estar em contato direto com o público, ouvindo a manifestação de vontade, recebendo muitas vezes, lamentações, muitas vezes as solicitações das partes, eu me identifiquei mais trabalhando com hold na parte da conversa, na parte do atendimento ao cliente, na primeira parte do projeto e na última parte do projeto, às vezes no intermediário. Por exemplo, você conversar, escutar toda a história do patriarca, o que ele pretende com uma holding, se é de sucessão, se é de organização patrimonial, se é controladora, escutar toda a história dele, o que ele pretende, quais são os detalhes que ele quer impor ao projeto, e aí sim levar para os nossos mestres e poder traçar uma estratégia ideal para aquele caso, né? Numa parte intermediária também, é que logo que acaba a primeira fase, a gente faz uma entrega intermediária dizendo, olha, já formamos todos os títulos, já estamos numa holding de sucessão, por exemplo, já estamos garantidos que o imóvel não irá mais a inventário. Ah, ou seja, já temos os títulos formados, temos os contratos sociais registrados, então a primeira parte nós temos pronta. E aí a gente parte para a burocracia, discussão com o município, discussão de TCMD, alguns estados recolhem TCMD antes, TCMD depois, regularização lá no cartório quanto ao registro de imóveis, a transmissão das unidades. Então, a gente trabalha todos esses pontos no MBA, todo esse atendimento desde inicial, intermediário, final, a regularização, a ida até o município para regularizar a ITBI, requerer, que é uma grande discussão, a gente passa por isso também, né? Então, nessa parte, eu me identifiquei mesmo, que é ouvir o cliente, escutar, tá? E isso é muito importante, né, Marcos? Professor Até me Rafael, desculpa te interromper, oh, não, claro, porque claro, com certeza. o que o Marcos tem, assim, isso também também para a gente ser bem transparente, né? Ó, tem certas coisas que também o MBA não vai ensinar, tá? Tem coisas que vêm de dom, de personalidade, e o Marcos, ele realmente, pô, ele tem um jeito especial, sabe, para ter uma empatia, ter uma escuta muito ativa, porque vocês imaginam que ele está falando, a gente conversa com o patriarca, e de vez em quando, a gente vai até dar um exemplo aqui em aula, né, que tem a ver com a parte cartorária, que acabou atrapalhando um pouco um contrato social. Nós estamos até decidindo se vamos consertar o contrato social, se nós vamos dar baixa na empresa e fazer uma nova, E abrir de novo. mas o que eu queria, assim, chamar a atenção do que o Marcos está dizendo, que essa fase inicial, que é uma fase de diagnóstico. Ele está falando com um senhor aí de 60, 70, 80 anos de idade, né? Pô, muitas vezes ele tem parte dessas conversas por videochamada, tá? A maioria, mas o que é importante, assim,
que a parte inicial para entender, aí é presencial, tá? Então tem que se desloca o Brasil inteiro, consegue conquistar, e a palavra é bem essa, conquistar a confiança do patriarca, e ele vem com a história na cabeça. Qual é o plano? Ele consegue, o Marcos, detectar qual é a ideia que o fundador da empresa, ou que o patriarca tem, e ele consegue, por exemplo, no meu caso, né, que a gente trabalha junto, eu vou fazer uma parte, o Rafael vai fazer uma outra parte. Então, se eu fosse conversar com o fundador, eu demoraria 3 meses para entender o que ele quer. O Marcos, numa sentada, ele mata a charada. E ele passa essa informação para mim, por exemplo, que nós somos entrosados, né? De uma forma muito rápida, já com os documentos corretos. Os documentos já vem ticadinho de amarelo, sabe? Não vê uma pasta, oh, olha os documentos. Já vem os documentos com grampinho, ticadinho em O amarelo, que é só. importante já grifado, né? Exato, sabe? Então, estou tentando só dar essa dica para, primeiro, destacar esse atendimento pessoal, presencial, para entender o que está na cabeça do fundador, ter muita clareza em como transmitir isso para o time poder. Vou tentar fazer um paralelo. Imagina que o Marcos, né, pela elegância dele aí, é um arquiteto. Então ele vai lá, visita o sujeito diz que quer uma casa, mas não sabe se quer de 5 quartos, 8 quartos. Então ele consegue entender esse conceito e passar para os engenheiros, para os pedreiros, que vão calcular aquele projeto, colocar aquele projeto no papel e executar a obra, tá? Então, mais ou menos isso. Então, queria só destacar, tá? E agora deixar o Rafa aí se apresentar. Depois eu volto para conversar um ponto muito importante, que é essa questão familiar, que o Marcos aí tá conversando, né, com os clientes, e trazer isso para a documentação, principalmente para o contador. Nós vamos aqui, pô, botar o dedinho na ferida, né? Então a gente vai demonstrar uma situação, e aqui, assim, botar dedo na ferida não é apontar culpado, tá, gente? Botar dedo na ferida significa mostrar um erro, tentar entender o porquê que o erro aconteceu, para chegar na sala de aula e conseguir explicar para vocês a forma apropriada da gente agir. Mas, Rafa, vai lá, se apresenta aí. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí do professor Marco, professor Renato, né? Pela participação Não, na live. intimação, né? Não, presente, não, bora lá. Meu nome é Rafael Prando, professor de contabilidade, né? Especialista em holding, né? Então, não tem uma bagagem tão grande quanto o professor Marco e o professor Renato. Comecei ali na, na parte de recuperação de tributos, questão de levantamento patrimonial. Então, já tinha uma familiaridade aí com a questão de patrimônio, de sucessão, mas a minha paixão foi quando eu conheci a Hold, né? Então, aí há mais de 3 anos aí nesse, nesse ramo aí que encantou meus olhos, digamos assim, né? Então, basicamente, aqui o processo é desmiuçar toda a operação da holding, né? Então, aqui no escritório, né, como o Dr. Marcos, o Dr. Renato, o professor Renato falou, eu lido mais com a operação da holding, né? Então, tudo que é contábil, tudo que é operação, tem que passar por mim. Então, pô, a leitura do contrato social, né? Pô, como que vai ser o plano de contas da empresa, equivalência patrimonial, vai contabilizar no estoque, no imobilizado, em PPI, tudo isso gera uma questão, reflexos, né, na questão contábil, né? Então, pô, todo ano a questão do imposto de renda, o reflexo que a holding causa no imposto de renda do patriarca, isso é um, é um grande ponto para a gente Se, fazer o patriarca entender, né? O se me patriarca que permite é uma o... interrupção, Claro, é, Marco. essa parte do Rafael, que é análise das contas, análise dos reflexos, né? Nesse exemplo que o Renato falou de que estamos estudando um caso não para apontar culpados, mas para resolver o problema do patriarca lá que quer fazer a sucessão por holding, ou se encerra uma iniciada para começar do zero, ou se a gente conserta. E aí, nós, eu e o Renato, tivemos uma decisão. Vamos fazer dessa forma. Como chegamos para bater com o setor contábil, né, com o Rafael, diz, olha, temos reflexos aqui contábeis, temos reflexos que, que podem complicar. Então, não podemos mais encerrar, vamos ter que consertar. O caminho vai ser um pouco mais longo, mas vai ter que Não ser é nem dessa questão que forma. não Então, possa é, encerrar, né? é, Digamos assim, é questão que seria mais trabalhoso eu
eu encerrar e abrir uma nova do que fazer a regularização. Exato. Como antes a gente pensava o contrário. Mas é isso aí. Né? Nesse Isso. sentido, Mas então, todas as operações passam por aqui. exato. E esse jogral, né? Esse conversa daqui completa a frase lá é que é muito interessante, porque eu estou conversando com o cliente, ele me pergunta: ah, e como é que vai ficar o meu tributo lá na operação? Eu vou olhar para o lado e vou dizer: Rafael, entra aqui para resolver. Então, isso é muito interessante. Vocês participando do MBA, vocês não só vão entrar no assunto da holding, vão se especializar em holding, como vão formar uma rede de conhecimento, uma rede de parceiros, uma rede de apoio, né, com a manutenção dos grupos de WhatsApp, de sala. Vocês formam uma rede onde você vai poder se socorrer e debater com colegas, não concorrentes, mas sim colegas, que um ajuda o outro, né? E sempre num problema você vai poder ter a opinião do colega do lado. Então, é muito interessante esse MBA em Road. Eu particularmente participo dos grupos desde da turma 1 até a 8, tá? Então, a gente sempre ainda conversa e mantém, mesmo a turma 1, 2, 3, 4, que já acabou, já acabaram as cadeiras, né? A gente ainda mantém contato, mantém o debate, o grupo é ativo, quando surge uma novidade, acaba colocando lá. Pode, É, desculpa, Rafael, pode e o continuar. bacana é que ó, surge uma dúvida de ponto tributário, pô, o professor Renato vai lá, surge uma dúvida da questão do registro notorial, Deixa eu, professor de repente, dar o Marcos, exemplo aqui contábil. para dar uma contextualizada. O que acontece? Vamos lá. O Marcos, além aí de toda a competência na questão cartorária, e nessa questão humana, também é um cara que manja muito de negócio, tá? Negócio imobiliário. Então, pô, de vez em quando tem uma dividida, né? Uma situação complicada para negociar, entregar fazenda, pô, coisas assim, né, que a gente tem até medo de pensar, pô, tá lá o Marcão executando, negociando, vendo preço, pagamento. Então, o que acontece? O Marcos foi fazer uma determinada reunião aí no Centro-Oeste e de uma família, vamos dizer assim, com um nível de conflito um pouco mais intenso do que a gente costumeiramente vê. Toda família tem aí os seus conflitos, tá? Pelo amor de Deus, nenhuma é harmônica enfim, que não tem aí, na hora de ver o patrimônio, né? Na hora que vai tocar no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, aí a gente sabe que, enfim, as emoções se afloram. Então, nessa reunião, olha só que sacada, né? Isso que é uma família que já passou por outros profissionais. Quando ele voltou de viagem, ele disse o seguinte: não, cara, matei a charada. O cara tem tantas fazendas, só que em determinadas fazendas ele já está pensando em constituir um negócio imobiliário, ele vai lotear. É isso que ninguém está entendendo. Então, quando o Marcos foi ali, pescou, porque até o senhor falar, né, se abrir e aquele papo, né, cara? Se eu falar para o Marcos, ele vai lá e diz para o meu concorrente, o cara vai pegar a minha ideia, vai lotear. Então, é um assunto delicadíssimo. Então, quando o Marcos veio com a visão do patriarca, pô, daí ficou fácil. Então, o que a gente conseguiu estruturar? Algumas terras vão continuar sendo fazenda de soja. Aí depois, né, eu vou passar a conversa para o Rafa, porque olha que interessante. O que o cartório, que é o Marcos, tem a ver com a contabilidade, que é o Rafael? Pô, o Marcos, com a conversa, que a gente vai dizer que é um tema de governança corporativa, né, saber para onde vai, e ele vem com esse mapa do negócio na cabeça, a gente vai saber, por exemplo, Rafa, como é que eu vou contabilizar aquela fazenda de soja que o senhorzinho lá diz que quer continuar produzindo soja, mas ele vai produzir soja através de arrendamento?